Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação de quarta-feira. Vamos estar aqui para levar até si toda a informação do dia e hoje há informação muito importante que com certeza não vai querer perder porque lhe diz diretamente respeito. E vamos começar com o governo Biden, que deve anunciar requisitos de teste à Covid-19 mais rígidos para todos os viajantes que entram nos Estados Unidos, incluindo o regresso de americanos, de acordo com um novo relatório. Portanto, a variante Omicron, já sabe que este relatório apareceu de repente e é importante mostrar-lhe quais são as medidas que vão ser anunciadas. Todos os viajantes que entrem nos Estados Unidos devem ser testados um dia antes do embarque. Por exemplo, em Portugal, em vez das 72 horas, terá que ser testado um dia antes do embarque. Há também uma exigência de testes, feitos já aqui nos Estados Unidos, 3 a 5 dias após a chegada. Atenção, e a mais grave, ainda que não esteja em cima da mesa, mas já se fala na possibilidade de quarentena de 7 dias após a chegada e, se não cumprir, as pessoas serão multadas. Portanto, a variante Omicron já está a fazer das suas, embora o Presidente prematuramente tenha dito que se tratava apenas das pessoas não estarem preocupadas e de ser apenas uma variante relativamente calma, mas o certo é que as autoridades americanas estão preocupadas com a disseminação. A variante Omicron já chegou oficialmente aos Estados Unidos. O primeiro caso com a nova variante foi detectado na Califórnia, é de um passageiro proveniente da África do Sul que chegou aos Estados Unidos no dia 22 de novembro e deu positivo de Omicron no dia 29. Também a Task Force do governo dos Estados Unidos contra a pandemia admitiu hoje que em 2 ou 4 semanas se espera saber mais sobre esta variante Omicron, destacando, por exemplo, segundo dados partilhados por outros países, os infectados pela nova variante não apresentem sintomas anormais. A Task Force do governo dos Estados Unidos contra a pandemia admitiu que poderá demorar até 4 semanas para que sejam obtidas informações suficientes sobre a nova variante da Covid-19, a Omicron, nomeadamente em relação à capacidade de transmissão e agressividade. Por esse motivo, tanto o Conselheiro de Saúde da Casa Branca, Anthony Fauci, como a diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, Rochelle Walensky, e o coordenador da Task Force da administração Biden, Jeff Zients, insistiram em recomendar aos norte-americanos uma dose de reforço ou a primeira se ainda não tiverem sido inoculados. Além disso, em conferência de imprensa, defenderam a eficácia das medidas de proteção que o país tem em vigor, numa altura marcada por muitas viagens, embora admitindo que poderão ser alteradas. Quaisquer dados sobre a capacidade de transmissão ou a gravidade que provoca o contágio da variante Omicron são, neste momento, puramente especulativos, segundo o Dr. Anthony Fauci. O principal epidemiologista da Casa Branca explicou que tem de se esperar pela análise do CDC e do Instituto Nacional de Saúde para retirar conclusões. Dentro de 2 ou 4 semanas, ou antes, se isso for possível, espera saber mais sobre a Omicron, destacando que, por enquanto, segundo dados partilhados por outros países, os infectados pela nova variante não apresentam sintomas anormais. Os 3 especialistas insistiram que a vacina é a melhor proteção atualmente. E tivemos uma notícia de última hora relacionada com o primeiro caso que aconteceu na Califórnia. Segundo informações recebidas há momentos, o indivíduo que apresentou sintomas leves da doença de Omicron tinha dores de cabeça, mas não apresentava qualquer indício de gravidade. Ele tinha tomado as 2 doses da vacina,
mas não tinha recebido o reforço. Portanto, os sinais que ele apresentava eram relativamente suaves, digamos assim, aquilo que Fauci já tinha dito, que a Omicron se iria disseminar muito, mais do que a Delta, mas que agora a resposta será a dose de reforço. E é assim que o mundo também está a pensar. Em relação a Portugal voltou hoje, dia 1 de dezembro, ao estado de calamidade. Hoje, feriado, dia da restauração da independência, foi o dia com mais casos de infecção por coronavírus. 4.670 novas infecções, 17 mortos, com incidência a voltar a subir. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 17 mortes e 4.670 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 841 doentes, mais 8 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 116 doentes. Por regiões, o Norte somou 1.438 infecções e 2 mortes. No Centro, há mais 1.231 casos e 6 vítimas mortais. Lisboa e Val do Tejo soma 1.401 infectados e 4 óbitos. No Alentejo, foram contabilizados 171 novos casos e 1 morto. Por fim, o Algarve contou com mais 295 infecções e 1 morte. Nas regiões autónomas, os Açores registaram 43 infecções e a Madeira soma 73 novos casos e 3 vítimas mortais. A taxa de incidência subiu e é de 341,4 no continente e 349,8 a nível nacional. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, voltou a descer e é atualmente de 1,16 no continente e de 1,15 a nível nacional. Estivemos hoje, durante o dia, a ouvir várias opiniões de virologistas e epidemiologistas e todos eles têm a mesma sintonia. Dizem que a razão por que os números aumentaram não foi, de facto, a maior parte em pessoas não vacinadas, mas sim em pessoas vacinadas há muito tempo, isto é, vacinas de janeiro, fevereiro e março, e portanto, os anticorpos já não funcionam como funcionavam. Portanto, essa é a razão porque o governo português insiste em se começar já a vacinar os lares com o reforço e depois dos lares, pessoas com mais de 65 anos ou com doenças patológicas já podem tomar essa dose de reforço. Até depois do dia 19 de dezembro serão os mais de 40 anos. Portanto, até certo ponto, toda a população que já está vacinada deverá receber a dose de reforço para que possa, assim, reforçar, digamos assim, o seu sistema imunológico em relação não só à variante Delta, mas também ao Omicron. O maior centro de vacinação de Portugal, com capacidade para atender 6.000 pessoas por dia, abriu hoje do pavilhão 4 da Feira Internacional de Lisboa, registrando longas filas de espera, mesmo antes da abertura. Eunice Carrapiço, diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, destacou que este novo centro tem capacidade para vacinar contra a Covid-19 mais de 6.000 pessoas por dia, cerca de 3.000 na modalidade de casa aberta e outras 3.000 com agendamento, muitas das quais para dupla vacinação contra a Covid-19 e a gripe sazonal. A responsável afirmou que já era esperada uma grande afluência de utentes, por ser feriado e por ter sido muito publicitada a abertura do centro, considerando a adesão das pessoas um sinal muito positivo. Tentaremos sempre que não haja fila nem espera para as pessoas que já tenham uma hora agendada para a vacina. Relativamente às pessoas que vêm a modalidade de casa aberta, todas as pessoas com mais de 70 anos ou mais de 50 anos que vêm fazer a segunda dose de Johnson, pessoas com prescrição médica, pessoas que vêm a fazer a primeira dose ou a segunda contra a Covid-19, também para essas tentaremos vacinar o maior número de pessoas possível hoje e nos próximos dias, disse Eunice Carrapiço. Natural que, dependendo da afluência, poderão ter um menor ou maior tempo de espera, mas tentaremos que seja o menor tempo possível. O novo centro substitui 3 outros com menor capacidade que foram, entretanto, encerrados. O pavilhão 3 do Estádio Universitário e do Picadeiro Real e o dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Eunice Carrapiço disse que no pavilhão da FIL trabalham cerca de 200 pessoas ao longo do dia, dos quais 135 são profissionais de saúde e os restantes pessoal dos bombeiros, da Proteção Civil e voluntários da Câmara Municipal de Lisboa e de juntas de freguesia. O pavilhão está aberto todos os dias entre as 9 e as 19 horas.
Ainda em Portugal, as autoridades aeroportuárias detectaram até ao início da tarde de hoje 85 pessoas que desembarcaram no aeroporto de Lisboa sem apresentarem teste negativo à Covid-19, estando sujeitas à aplicação de coimas, divulgou a PSP. E é importante referir ainda que apenas 3 dessas 85 pessoas eram transportados pela TAP Portugal. Desde as 0 horas de hoje e até pelo menos 9 de janeiro, todos os passageiros provenientes de voos internacionais, independentemente de possuírem certificado de vacinação, são obrigados a apresentar um teste negativo de diagnóstico à Covid-19 no momento do embarque, à exceção dos viajantes com certificado de recuperação da Covid-19. Esta medida pretende responder ao aumento do número de casos de Covid-19 em Portugal e coincide com as restrições e com o regresso à situação de calamidade que vai manter-se até 20 de março de 2022. Numa conferência de imprensa realizada hoje no aeroporto Humberto Delgado, o intendente Valente Pinho da PSP fez um ponto da situação relativamente ao controle de passageiros oriundos de países que integram a União Europeia e o espaço Schengen, adiantando que foram detectados 20 passageiros em incumprimento. Diz ele que havia 20 pessoas que fizeram o teste. 10 delas já deram teste negativo e as outras 10 aguardam. Estas pessoas vão ser autuadas, bem como as companhias aéreas que fizeram o transporte, disse o responsável da PSP. Por seu turno, também em declarações aos jornalistas e transmitidas pelas televisões, o inspetor Gonçalo Pereira, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, referiu que foram fiscalizados 25 voos internacionais provenientes de países não Schengen e que apenas foi detectado um passageiro em incumprimento. As companhias aéreas que transportam passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre 20 a 40 mil euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ir entre os 300 e os 800 euros. Estão isentos da obrigatoriedade de testes, que podem ser PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os menores de 12 anos e as tripulações. Entretanto, mais tarde, ficámos a saber que dos 20 passou para 85. Com certeza que amanhã o número será superior, na medida em que há gente que viaja sem teste e essas pessoas são obrigadas, quando embarcam, a mostrar um teste negativo. Portanto, isso não foi feito e, como já disse, as companhias que foram mais prejudicadas foram várias companhias internacionais. A TAP apenas tinha 3 passageiros numa situação desta natureza. Vamos agora falar da população africana que continua por vacinar. Sem vacinas, a probabilidade de novas variantes é maior e a solução dos países ricos foi fechar as fronteiras, mesmo sem saberem nada sobre a Omicron. O mundo está alarmado desde que a África do Sul informou sobre a variante Omicron. A reação dos países desenvolvidos mostra porque não estamos mais avançados na luta contra a Covid-19. Regiões onde a Covid-19 pode se espalhar quase sem controle e onde a imunização é muito baixa formam um terreno fértil para que o vírus se desenvolva ainda mais. Em outras palavras, ele torna-se ainda mais infeccioso e perigoso. Isso é indiscutível e é bem possível que a nova variante Omicron siga esse teorema, já que é um resultado de que a parte rica do mundo tenha fornecido poucas vacinas aos países mais pobres até este preciso momento. Mas isso é apenas uma parcela da verdade sobre o vírus, que faz os homens encararem a si mesmos mais uma vez. Muito mais importante é entender: o problema somos realmente nós. E isso agora é novamente evidente na reação às primeiras notícias sobre esta variante. Michael Ryan, diretor do Programa de Emergência da Organização Mundial de Saúde, referiu em março de 2020: a velocidade supera a perfeição. O maior erro é não se mover de nenhuma forma. Se tivermos que acertar tudo antes de nos mover, nunca venceremos. 90% da população africana continua por vacinar. Sem vacinas, a probabilidade de novas variantes é maior e a solução dos países ricos foi fechar as fronteiras, mesmo sem saberem nada sobre a Omicron. E vamos falar da notícia de abertura deste jornal, que me parece ser a mais importante do dia e que diz mais a respeito
aos nossos telespectadores, sobretudo aqueles que tencionam ir a Portugal passar o Natal. Amanhã o presidente Joe Biden vai anunciar algumas restrições, entre elas poderá anunciar esta: todos os viajantes que entram nos Estados Unidos devem ser testados um dia. Atenção, não são as 72 horas, apenas um dia antes do embarque. Há uma exigência de testes de 3 a 5 dias após a chegada, por exemplo, aqui aos Estados Unidos. E depois a possibilidade de quarentena de 7 dias após a chegada, se não cumprir, serão multados. Aliás, esta parte última da quarentena ainda não está totalmente definida, mas vamos ver o que é que o presidente Joe Biden diz amanhã sobre esta tentativa de lutar contra mais uma variante, depois da Delta e de outras, da Alfa, da Gama, tantas, vai enunciar por imposição do próprio chefe virologista da Casa Branca, Anthony Fauci. Vamos agora para Madrid. Em Madrid acontece a 24ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo. É a primeira a ser realizada depois do início da pandemia e no topo da agenda estão os impactos que vão continuar da Covid-19. É na sombra de uma nova vaga de Covid-19 que arranca em Madrid a 24ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo. É a primeira reunião magna da Agência das Nações Unidas desde que foi declarada a pandemia e constitui por si um desafio. Na capital espanhola estão mais de 1000 delegados de 135 países. Face ao clima de incerteza, a organização quer aprovar um código que devolva confiança aos viajantes. Alicia Gomes Alapón, perita jurídica da agência, explica que a ideia é dar garantias a quem, perante o encerramento generalizado das fronteiras, se encontra encurralado num país diferente e definir os termos da assistência básica que terão direito a receber, que tipo de assistência, em que condições, quem é responsável pela prestação da assistência básica, governo ou empresas, como se coordenam para assegurar que os turistas não ficam numa situação precária. A Covid-19, já se sabe, vai dominar a agenda do encontro, mas a Organização Mundial do Turismo mantém na mesa os objetivos de médio e longo prazo. Quer desenhar um turismo mais sustentável. A vice-ministra grega do Turismo não esconde a vontade de conhecer quais são as novas tendências para os viajantes e perceber o que querem fazer depois da pandemia. Sofia Zakaraki sabe que o chamado turismo lento, um modelo em que o viajante explora a natureza e evita multidões, tem estado a crescer e considera que os empresários e os governantes têm de ter isso em conta e fazer políticas competentes que o viabilizem. Políticas que viabilizem o turismo, mas que preservem a biodiversidade e potenciem o desenvolvimento económico e social nos destinos. É o desafio que os 135 países têm em cima da mesa. Para Marcelo Risi, diretor de comunicação da Organização Mundial do Turismo, as palavras-chave são sustentabilidade, solidariedade e inclusão, não só social, mas também económica, cultural e ambiental. Nos demuestra a pandemia. É importante porque recebemos também agora a informação de que nos últimos 7 dias houve 2.471 casos em New Jersey de PCR, portanto assinalados como infectados, 890 de antigênio e houve 20 óbitos aqui em New Jersey. Portanto, a informação fica para muitos telespectadores que nos pedem assiduamente que demos informações sobre a situação na cidade de Newark. O aumento de casos por aqui é de 41%. Como já disse, não é o Omicron ainda que se saiba, mas também talvez a falta da vacina de reforço e pessoas que não se vacinaram. A Organização Mundial de Saúde afirma que as proibições de viagens não impedem a propagação do Omicron. A nova variante da Covid-19 já foi detectada em pelo menos 20 países. A Organização Mundial de Saúde afirma que as proibições de viagens não funcionam e aconselha a implementação de outras medidas. Dizem que temos de utilizar as medidas que sabemos que funcionam. O uso da máscara sempre que possível e aconselhável, desde que se esteja numa sala com mais de uma pessoa, ventilado uma sala, se possível, o mais frequentemente possível, mantendo a higiene normal das mãos e do corpo, e especialmente a higiene bucal nessas circunstâncias, afirma o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier. Muitos países estão a acelerar os programas de vacinação, de modo a aplicarem a dose de reforço ao maior número de pessoas. O Reino Unido, por exemplo, lançou
o que o primeiro-ministro Boris Johnson designou por exército de vacinas, estabelecendo um prazo até ao final de janeiro para que todos os adultos sejam inoculados com a terceira dose. Na Áustria, as autoridades alargaram o prazo de confinamento nacional para 20 dias e tornaram as vacinas obrigatórias. Na Grécia, as pessoas com mais de 60 anos devem vacinar-se contra a Covid-19 até ao dia 16 de janeiro. Caso contrário, terão de pagar uma multa. No entanto, a estirpe Omicron poderá tornar as vacinas existentes menos eficazes, como alertou o administrador da Moderna, Stefan Bankel. A arma que foi utilizada na terça-feira num tiroteio numa escola secundária norte-americana em Michigan, que deixou inicialmente 3 mortos, hoje já são 4 os mortos e 8 feridos, foi comprada há 4 dias pelo pai do suspeito, um estudante de 15 anos da escola de Michigan. A arma que foi utilizada no tiroteio numa escola secundária do Michigan e que foi usada por um jovem de 15 anos, que deixou 13 mortos e 8 feridos, foi comprada há 4 dias pelo pai do suspeito. Em conferência de imprensa, o xerife do Oakland County, Michael Bouchard, disse que os pais do suspeito proibiram o seu filho de falar às autoridades e contrataram um advogado para a sua defesa. Não tivemos uma conversa com ele ou com os seus pais, por isso não há cooperação a esse respeito, referiu Bouchard. Como menor, o suspeito foi colocado num centro de detenção juvenil na terça-feira, depois de ter sido detido pelas autoridades, estando sob vigilância intensiva a cada 15 minutos para o impedir de cometer suicídio. Segundo o relato do representante policial, o estudante de 15 anos entrou na Oxford High School com a arma na mochila e foi para a casa de banho. Pouco depois, saiu com uma pistola Sig Sauer de 9mm na mão e começou a disparar contra diferentes estudantes que se encontravam perto da casa de banho. Os 3 mortos, um rapaz de 16 anos e 2 raparigas de 14 e 17 anos, eram estudantes do liceu, que tem cerca de 1.800 estudantes. 7 outros alunos, 2 dos quais estão em estado crítico com ferimentos de bala no peito, e um professor foram feridos, segundo a polícia. Em minutos, entre 2 e 3, segundo o representante da polícia, os agentes conseguiram deter o suspeito. O atirador não foi ferido e rendeu-se sem problemas, sem dizer nada aos oficiais, de acordo com Bouchard. Como já o tinha informado, afinal são 4 os mortos desta, mais uma tragédia, no liceu de Michigan. A mulher do narcotraficante El Chapo foi condenada a 3 anos de prisão efetiva por ter admitido colaborar em ações do marido no tráfico de drogas. A mulher do narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán foi condenada a 3 anos de prisão, 4 anos de residência supervisionada e a pagar uma multa de $300. Um tribunal norte-americano de Washington sentenciou Emma Coronel Aispuro após a mesma se ter declarado culpada de 3 crimes, onde se inclui a conspiração para traficar cocaína, metanfetamina, heroína e marijuana. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a devolver ao Parlamento o decreto sobre a eutanásia. O chefe de Estado devolveu-o sem promulgação o decreto que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Num comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa pede que o Parlamento clarifique o que parecem ser contradições quanto a uma das causas do recurso à morte medicamente assistida. O decreto mantém numa norma a exigência de doença fatal para a permissão da antecipação da morte, que vinha na primeira versão do diploma, mas alarga numa outra norma a uma doença incurável, mas mesmo se não fatal, e noutra ainda a doença grave. Além disso, o Presidente da República pede que a Assembleia da República repondere a alteração verificada em cerca de 9 meses entre a primeira versão do diploma e a versão atual, correspondendo a uma mudança considerável de ponderação dos valores da vida e da livre autodeterminação, no contexto da sociedade portuguesa. Recorda-se que em fevereiro deste ano, Marcelo enviou para o Tribunal Constitucional o diploma que despenaliza a morte medicamente assistida para fiscalização preventiva da sua constitucionalidade. Na sequência do chumbo constitucional, o Presidente vetou, em março, a lei da eutanásia.
Portanto, será a próxima legislatura a tomar conta deste assunto muito controverso que é a eutanásia em Portugal. Ao todo, são 12 os negócios em investigação e em que o Ministério Público suspeita que Jorge Nuno Pinto da Costa terá ganho de forma descrita acima. Acerca deste assunto, Camilo Lourenço dá a sua opinião. Nas últimas horas, o assunto tem dias, mas nas últimas horas nós ouvimos uma conversa muito interessante, digo eu, de conteúdo, sobre futebol. E neste caso que envolve o Futebol Clube do Porto. O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, o seu filho Alexandre Pinto da Costa, eu não conheço Jorge Nuno, conheço o Alexandre, o empresário Pedro Pinho, é assim que se chama, mais outros intermediários, não sei o quê. Então o Ministério Público suspeita que Pinto da Costa e as pessoas mais próximas, nomeadamente a sua família, terão ficado com 20 milhões de euros de negócios que envolveram o Futebol Clube do Porto de SAD. Bem, várias coisas a dizer sobre isto. Primeiro, segundo o Ministério Público, é uma atividade que se desenrola desde 2012. Ouviu bem? 2012. Bom, devido àquilo que o Ministério Público suspeita que aconteceu nas transações que o Porto fez, atribui a estas práticas a suspeita de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento. Não sei se já reparou, mas olhando para isto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é há uns meses atrás, ouvimos crimes parecidos, ou melhor, suspeita de crimes parecidos, é sempre bom dizer isto, até porque eu não tenho nada contra as pessoas em causa. Nunca fui maltratado no Estádio do Dragão, devo dizer, apesar de eu ser benfiquista. Nunca me incomodaram no Porto para eu ser benfiquista e, portanto, não tenho nada a dizer sobre isto, não tenho nada contra as pessoas, mas é uma situação muito parecida com aquela que ouvimos há uns meses no Benfica. Já reparou? A mesma tipificação criminal. Segundo ponto. As práticas não terão sido, ou alegadamente por parte do Ministério Público, não serão muito diferentes daquelas que sucederam também no Benfica. Algumas. O que é que isto quer dizer? No fim de contas, em linguagem muito simples é assim. Você, imagine, dirige um clube e faz um negócio de venda de um jogador. E fica fixado um valor, mas depois você paga umas comissões a intermediários. E agora aqui é que está o basilis da questão. Isto não é ilegal. Haver comissões não é ilegal. Isto é um negócio puro. Desde que se declara, obviamente, ao fisco, não é? Mas depois, o que diz o Ministério Público é que uma parte deste dinheiro fez o 360, que é, fez 180 até aos intermediários, depois fez mais 180 de volta para a família de Pinto da Costa, para Alexandre Pinto da Costa, para Jorge Nuno Pinto da Costa e essa conversa toda. E depois, isto envolveu, ou terá envolvido, diz o Ministério Público, os jogadores como Casemiro, Brahimi, Ricardo Quaresma, mas houve mais. Deixe-me aqui ver, que é para não cometer uma falha. Ricardo Pereira, Uribe, Éder Militão, João Pedro, enfim, Filipe, Renzo Saravia, Agostinho Marquezine, Ivan Marcano. Bom, enfim, isto quer dizer que aconteceram estes factos? Eu não sei. Nem quero saber, porque eu não estou enfiado naquilo, nem estou preocupado em saber andar a fazer de investigador. A única coisa que me preocupa aqui, que eu já lhe disse várias vezes, ao comentar a justiça, aliás, eu não gosto de comentar casos em concreto, a não ser quando eles estão julgados, é o seguinte. A mim parece-me que a justiça anda a tirar muitas bolas ao ar. Volto à imagem do malabarista, que você vê às vezes aí nos cruzamentos. Um tipo a tirar 4 balas ao ar tem 2 mãos, quer dizer que 2 têm que estar permanentemente no ar, não é? Bom, não é muito difícil. Mas, se você meter de 4 para 6, começa a ser mais difícil. 6 para 8, ainda mais. 8 para 10 é um sarilho. Pois, dá-me a sensação que o Ministério Público está entre as 8 e as 10 bolas no ar. Camilo Lourenço a falar especificamente sobre o caso Cartão Azul do Porto. Hoje falámos com o nosso advogado residente, que já temos em linha, o Dr. Nelson Terezo, sobre os temas mais em destaque na atividade jurídica em Portugal. Vamos falar de Nelson, a mãe do jovem assassinada na margem sul do Tejo, que foi condenada a 19 anos de cadeia por ter assassinado a filha de 9 anos, mas só vai cumprir
9 anos de cadeia. Perguntámos e perguntamos ao nosso advogado residente em Lisboa, porquê? Nelson Terezo, será que o crime não foi suficientemente trágico e hediondo para que mereça ou que não mereça a pena máxima? Começo por dizer que esse crime chocou o país, foi um crime hediondo, foi um crime que não passa pela cabeça de ninguém. Quando um pai mata a própria filha, uma criança com apenas 9 anos de idade, à época, e teve a cumplicidade da companheira. A companheira não era mãe da miúda, era madrasta, digamos assim, e, de facto, o Tribunal da Relação de Coimbra reduziu a pena de prisão efetiva de 18 anos e 9 meses para 9 anos. Isto deve-se a quê? Deve-se ao facto do Tribunal da Relação de Coimbra ter feito uma qualificação diferente do crime. Ela tinha sido condenada pelo crime de homicídio qualificado, que está tipificado no nosso Código Penal no artigo 132. Diz este artigo que quando há uma certa perversidade, quando há uma certa e grave intencionalidade relativamente à prática do crime, é aplicada uma medida, a moldura penal da pena de prisão vai de 12 a 25 anos, que é a pena máxima existente em Portugal. Ora, a Relação de Coimbra, ao qualificar o crime como crime simples, ou seja, crime de homicídio simples, é uma moldura penal completamente diferente, porque vai de 8 a 16 anos. E, portanto, fixaram em metade, ou seja, no lugar dos 18 anos e 9 meses, fixaram em 9 anos. É assim, esta decisão da Relação de Coimbra é discutível. Esta decisão não é, de facto, pacífica. Portanto, é controversa. Na minha opinião, mas não queria entrar muito por aí, porque não conheço os termos do acórdão, mas uma coisa é certa, a madrasta teve uma participação talvez não igual, mas quase idêntica, que teve o pai, porque assistiu impávida e serena à perpetração do crime. O pai infligiu, de facto, lesões na menina, lesões muito de sofrimento muito grande. Desde logo queimou a menina na parte genital com água quente, batia na menina, causou a nível cerebral, causou uma lesão também gravíssima, e depois deixaram a menina a morrer num sofá em casa. Quer dizer, isto é uma coisa inqualificável, é uma coisa que de facto não há castigo que possa de facto castigar esta gente. Uma coisa é certa, ando a defender já há alguns anos esta parte, que a pena máxima em Portugal, 25 anos, deve ser alargada para pelo menos 40 anos, ou mesmo até prisão perpétua, como acontece de resto aqui na vizinha Espanha. Porque há crimes que estão a ser cometidos que merecem uma censura muito veemente, uma censura muito categórica. E, portanto, temos de pensar em alargar a pena de prisão de 25 anos para 40, pelo menos. Muito obrigado, Nelson. Eu tenho a certeza que aqui nos Estados Unidos a pena de prisão para esta mulher que matou a Valentina, ela e o marido, neste caso, ela e o padrasto da criança, não teriam uma pena de 9 anos de cadeia, com certeza absoluta. Justiça muito branda, como aconteceu no Algarve, com 2 jovens que viviam em conjunto e que assassinaram um jovem para lhe extorquir uma herança de 90 euros, 9 mil euros. Esse jovem foi desmembrado e foi espalhado pelo Algarve, portanto, não só na água como em terra. Apenas uma delas foi detida, a outra foi colocada em liberdade porque não teve grande influência neste homicídio. O que nós consideramos errado, na medida em que ela colaborou completamente com, digamos, com a mulher com quem vivia este crime. Portanto, em Portugal, a justiça muito branda. E quando nós falamos com polícias aqui nos Estados Unidos e lhe contamos estas histórias, eles riem-se porque dizem que aqui nos Estados Unidos estas situações
requerem, portanto, penas de prisão muito elevadas. Vamos para o Sport Clube Português em Newark, que cumpre este ano 100 anos de existência. Um percurso pleno de sucesso antigamente no apoio aos novos imigrantes, mas também atualmente no suporte de iniciativas culturais, desportivas e sociais. Falámos hoje com Pedro Belo, Luís Nogueira e Carlos Roto sobre a gala que se irá realizar já no próximo dia 17 de dezembro. Desde os anos 1919 foi realmente quando a comunidade começou a juntar e que havia necessidade, como há hoje, de haver uma confraternização onde, além do desporto, também as pessoas se encontravam para celebrar, para comunicar, para procurarem trabalhos e para terem um pouco da cultura e da língua portuguesa. Portanto, há 100 anos realmente houve um grupo de indivíduos que, com muita garra e com muita coragem, conseguiram iniciar uma tarefa que, portanto, não foi fácil até agora e não tem sido fácil nos últimos 30, 40, 50 anos. E não é fácil presentemente, cada vez está a ficar mais difícil, mas cá estamos com bastante coragem para que estes 100 anos se celebrem dignamente e como deve ser. O Luís Nogueira falou em coragem e em garra. Essa coragem e garra ainda existe hoje? Ou vamos ter que incentivar mais a juventude para que o clube cresça? Eu acho que ainda existe hoje. Pode ser um bocadinho diferente que antes, porque o Sport Clube foi o ponto de encontro para muitos portugueses, especialmente nos anos 70 e 80. Os bailes, muitas pessoas os conheceram aí. Hoje a juventude tem mais opções muito mais diversas, mas nos dias da grande Portugalidade, e especialmente nos jogos, quando Portugal joga isso, ajunta-se muito jovem lá no Sport Clube. Isso é muito importante ver e a gente quer que isso continue. Por isso é um bocadinho diferente, mas sim, eu acho que sim. Temos desporto, temos convívios, temos rancho folclórico, temos uma raiz cultural que é Proverbo, temos uma infinidade de atividades que o clube ainda hoje faz e tem aumentado. Isso também é muito importante para a continuidade do clube como associação cívica de concentração de portugueses. Não é? Exato, e cada vez precisamos que isso continue mais e mais, mas gostamos de ver a juventude lá e temos que acolhê-los numa melhor maneira. Temos que estudar isso um bocadinho melhor, mas é importante que a próxima geração continue as tradições que as antigas gerações tiveram lá no Sport Português. Portanto, as antigas e as novas gerações. Tudo isto agora concentrado num jantar de gala que vai ter lugar no próximo dia 17 e que vai marcar o centenário. Vai ser uma gala interessante, importante, bem organizada, onde vão estar as velhas gerações e as novas gerações. Essa mistura também vai ser importante numa gala que se prevê ser fantástica. Certamente, Luís. Este gala dinner, o formato que estamos a escolher para este gala dinner é para darmos a dignidade à celebração destes 100 anos que este marco merece. Portanto, 100 anos é um marco histórico, isto foi tudo feito com muito esforço, muito sacrifício, muito voluntariado e é de facto de veras surpreendente que um clube como o Sport Clube Português possa estar a celebrar 100 anos hoje. Nós queremos aproveitar esta oportunidade para deixar claro que esta celebração tem que ser muito digna. Portanto, obviamente que o preço de admissão ao jantar é um bocado mais caro. Temos sponsors que têm aderido com entusiasmo, porque reconhecem que a causa é uma causa boa. Reconhecem os méritos que o Clube Português, o Sport Clube Português tem tido. E também queremos aproveitar esta celebração para lançar um desafio às novas gerações para começarem a pensar. O Luís teve a ideia de organizar um advisory board com as gerações mais jovens para discutir o futuro deste clube, que me parece muito, muito importante, e esperamos que esta celebração possa ser um bom pontapé de saída para se tentar perceber o que é que o clube vai ser nos próximos 100 anos e que serviços é que o clube traz para a comunidade, com os portugueses e com outras comunidades que convivem connosco em Newark. Portanto, fica aqui o convite para que o senhor telespectador possa fazer parte desta gala
e possa jantar numa gala espetacular que vai ter lugar no Sport Clube Português no dia 17 de dezembro. Portanto, marque já o seu lugar, contacte a Secretaria do Clube e marque o seu lugar numa mesa para que seja um dos elementos que se vai orgulhar de estar presente na gala dos 100 anos do mais icónico clube de Newark. Bem, e chegamos ao espaço dedicado ao desporto. Já sabe, provavelmente, que Coates, capitão do Sporting, testou positivo à Covid-19 e é baixa para o derby de sexta-feira na Luz, diante do Benfica, tal como o Palhinha, que está lesionado. Recorde-se que os Leões apertaram as medidas depois de Pedro Trigueira, guarda-redes do Tondela, ter acusado positivo após o duelo da Liga Beoin-Alvalade no último fim de semana. Também o Clube Desportivo Tondela anunciou esta quarta-feira que os jogadores e a equipa técnica do clube foram colocados em isolamento durante 10 dias pela direção do Geral de Saúde. O jogo com o Moreirense no próximo sábado já foi adiado para o dia 3 de janeiro. As autoridades de saúde colocaram mais de 100 pessoas ligadas aos casos de Covid-19 da Belenenses SAD, ou DB-SAD, em isolamento e deram assim armas à Liga Portugal para continuar a questionar a atuação da delegada de saúde quando decidiu não isolar todo o plantel, mesmo sabendo que um dos jogadores que testou positivo tinha estado na África do Sul dias antes, impedindo assim que o jogo com o Benfica tivesse lugar. E pronto, além do desporto, é tempo de sabermos qual é o valor do dólar norte-americano em Portugal e também no Brasil e vice-versa. 0,88 para o dólar no espaço Schengen, ou em Portugal, como quiser, 1,13 na compra e o real no Brasil de 5,61 e 0,17 na venda. Vamos ter algumas horas de paz no que diz respeito ao tempo, porque entre hoje e amanhã tudo vai correr bem. Amanhã contamos com temperatura aqui nesta área de New Jersey um pouco mais elevada, mas para o fim de semana vamos voltar ao frio. Mas a Catarina Rebimbas faz-lhe uma análise da situação meteorológica do país. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 56 graus, Filadélfia com céu nublado com 58 graus, Nova Iorque com céu nublado com 55 graus, Boston com aguaceiros com 56 graus, Hartford com aguaceiros com 54 graus, Danbury com aguaceiros com 53 graus, Miami com sol com 80 graus, Palm Coast com sol com 72 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 71 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Pronto, agora vamos encerrar este espaço para regressarmos com a linha aberta já a seguir. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. So this is Christmas. Boas festas da SPT. O Natal e o Ano Novo estão à porta. Tendo em conta que nesta época festiva os afazeres são muitos e o tempo é pouco, sugerimos a utilização dos postais de Natal através da SPT SIC Internacional e Rádio Clube Português para saudar os nossos amigos clientes, membros da sociedade e familiares. A troca de saudações natalícias é uma forte técnica de marketing que ajuda a manter e a gerar novos clientes. Tendo em conta que muitas famílias estarão muito mais tempo em casa para a celebração desta época festiva, o seu postal será visto por muito mais futuros clientes. Estes postais televisivos de Natal serão transmitidos entre 13 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Ligue já e não perca esta oportunidade. 973 344 8888 973 344 8888.
Boas festas da SPT. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. É mais fácil lavar a louça ou dar uma aula a um gordo como eu? São vinhos da beira interior da adega Figueira de Castelo Rodrigo, área com clima continental mediterrâneo, solos xistosos e arenosos, predominando a casta síria e malvásia fina nos brancos e a marufa rofé, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz ou Aragonês nos tintos. São vinhos muito suaves, pouca acidez, fantásticos, aromáticos, muito premiados. Prove! E não perca a ronda comunitária da manhã, às 6h20, com o Ricky Durães, um programa espetacular, com certeza vai gostar de ver. Entretanto, vamos convidar os telespectadores a ligar, no caso de terem alguma dúvida, 973-264-1462. E como diz a nossa telespectadora Maria Aurora, é só baixar o volume da televisão e falar apenas pelo telefone. Muito obrigado, Maria Aurora. Temos a primeira chamada em linha. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, sou Boa Luís. noite. Viva. Eu sou Manuel da Silva. Olha, Sim, sou Silva, estou a chamar que é porque eu já preenchi o meu formulário no dia 26 de janeiro, o formulário de militar, sim, eu andei lá fora. E até hoje nunca me deram resposta. Quer dizer, eu preenchi e mandei para lá, até mandei aquilo registado. Pode mandar, mas olhe que está a demorar algum tempo. A situação não é tão rápida como esperávamos. Sim, eu nunca me deram resposta nenhuma. Quando é que foi que enviou? Desculpa. Eu enviei no dia 26 de janeiro de 2021. Já devia ter recebido há 3 meses, mas provavelmente esta questão da pandemia atrasou tudo. Estávamos à espera, há pessoas que têm estado a receber, não é? Que também enviaram em dezembro, janeiro, portanto eu creio que o seu caso será um desses, portanto só terá que ter um bocadinho mais de paciência e se não receber, atenção, até ao final do ano, dê-nos uma chamadinha para aqui, para a gente tentar saber o que é que se passa, está bem? Muito bem, Sr. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Sousa. Tchau. Importante referir também que há casos de... Aliás, vamos falar um dia destes sobre as eleições que vão ter lugar em Portugal no dia 30 de janeiro. Vamos falar um dia destes com o Cônsul de Portugal, Dr. Pedro Monteiro, sobre este assunto e também sobre outros assuntos de ordem consular. No entanto, fique já a saber que vai ser um sistema idêntico ao passado, portanto, com envelopezinho, com porte-pago, desta vez talvez em inglês, e coloque lá o seu voto dentro e manda para lá. Portanto, já sabemos que vai dar a bronca que deu o ano passado, há 2 anos, aliás, com as eleições legislativas. Esperamos que não aconteça. Mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite, como está? Tudo bem? Ótimo, muito obrigado. E então, e o senhor? Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Diga. Eu fui vacinado 3 vezes. 3 vezes a vacina, eu e a minha esposa. Quando fomos a Portugal não temos problemas de ir para Portugal. Tem que fazer um teste à mesma. Exatamente.
Portanto, Mas tem que ter... Tem que levar os cartões da vacina, não é? Eu aconselho que sim. Para onde é que o senhor vai? Para Portugal. Para que sítio de Portugal? Para Jerez. Para o Jerez. Então, quando chegar lá, vai à Casa de Saúde do Jerez e mostra as suas vacinas, o seu cartão, e eles podem lhe passar um certificado europeu de vacina que lhe dá para o senhor passar lá as férias sem qualquer problema. Sim, senhor. Faça isso porque é muito importante. Hein? Muito obrigado. Sim. Nada, sempre às ordens. Boa noite. Falar com o senhor. Muito obrigado, um abraço para si. Portanto, esta é uma situação que nos foi comunicada esta semana e que ajuda muito no caso das pessoas que vão daqui e têm certificado de vacina. Portanto, todas as cidades do país e até vilas têm centros de saúde. Esses centros de saúde, muitas vezes, ou quase sempre, com o certificado de vacinação americano, porque são as mesmas vacinas que são adotadas e aceitas em Portugal, o caso da Pfizer, da Moderna e também da Johnson & Johnson. Esse centro de saúde pode-lhe fornecer um certificado automático da Europa, o chamado certificado verde, que pode ser usado durante as suas férias para entrar em restaurantes, ir a ginásios, a bares, fazer o que quiser, mostrando só esse certificado. Mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Alô? Alô, como está? Passou bem? Meu amigo Luís Pires, como é que está? Eu estou ótimo. E quem é que fala? Eu já estou a adivinhar. Fala o José Carvalho da Flórida. Ah, sim, senhor. Então, como é que está a Flórida? Bem? Graças a Deus, está bom. Pois. A semana passada esteve muita chuva e muito frio, porque eu senti-o lá. Agora, esta semana, eu não sei como é que as coisas estão. Aqui está bom, graças a Deus. O senhor está onde? Em Palm Coast? West Palm Beach. Pronto, foi onde eu estava também. E senti frio. Andei com camisolinha, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Isso. É verdade, tive azar com a chuva e com o frio. E Quando então, é que veio para aqui? eu estive lá a semana passada, foi a semana passada. Mas está uma maravilha aqui. Pá. Olha, eu estava aí a 8 milhas de si, em Delray Beach. Olha, vou dizer uma coisa, Luís. Você penso que tem que beber mais uns copos de tinto para ter mais sangue, para ser... Exato, vai ser um bagacinho também ia, não é? Então diga lá, como é que eu posso ajudar? Olha, isso é uma pergunta que eu vou fazer, é só para saber se você tem mais informações a respeito do Ciabra que vai abrir aqui. Tem mais alguma informação? Não tenho, mas creio que amanhã já lhe posso dar essa informação. Olha, como é que eu vou dizer? Você quer chamar para aqui ou chamo para aí amanhã? Não, nós dizemos aqui no programa o que é que vai acontecer. Bom. Ainda não temos muitos pormenores, mas vamos tentar saber. Está bem? Muito obrigado e um resto de um dia feliz programa. para si. Muito obrigado também. Adeus, obrigado. Até à próxima, Sr. Carvalho. Esta é a informação. Já lhe disse também que o jogo Tondela-Moreirense está adiado para dia 3 de janeiro. Amanhã, portanto, este sábado será o Benfica Sporting, com Coates e Palhinha lesionados, portanto, Coates infectado com Covid-19 e Palhinha lesionado, são duas baixas de peso na equipa do Sporting. O Benfica foi testado esta manhã, todos os testados deram negativo. Vamos esperar até mais 2 dias para ver se a situação se mantém. Mais uma chamada, muito boa noite, em linha aberta. Boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora. Boa noite, como está? Tudo bem. Olha, eu tenho marcado a passagem para 27, ou seja, eu vim cá passar umas férias e tenho o regresso dia 27 de dezembro. E logo calha o feriado do dia de Natal, é ao sábado. Como é que eu posso fazer o teste para não passar as 72 horas? Tem que ir a uma farmácia de serviço, só pode fazer isso lá em Portugal. Ou então fazer no aeroporto também, ir umas horas mais cedo e fazer lá. Mas uma farmácia de serviço, todas as cidades têm uma farmácia de 24 horas de serviço, vai ter que tentar fazer isso com 72 horas de antecedência. Ou então fazer o teste antigénio, é um teste de 24 horas, dá-lhe perfeitamente para vir e pode fazê-lo no próprio dia da partida. Não é para vir, é para ir. Que eu é a mesma coisa, é a mesma coisa. Para vir também, pode fazer um teste antigénio para vir para os Estados Unidos, que também é aceito. Obrigada. O teste ao sangue, portanto, é o antigénio. Portanto, é mais rápido
e é tão eficiente como o PCR e é aceito pelas companhias aéreas e pelas autoridades americanas à chegada. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, eu também. Uma boa noite. Boa noite para si. Eu tenho uma informação para os telespectadores em relação a um boletim que pode ser feito através do online, do site da TAP ou de outra companhia, ou então que é distribuído a bordo dos aviões que vão para Portugal. Esse documento tem que ser preenchido para que em Portugal tenham informação sobre a triagem do senhor. Onde é que esteve, para onde é que vai, qual é o seu número de telefone, o que é que vai fazer, onde é que tenciona ir. Portanto, essa informação é muito útil no caso do senhor contrair Covid, esperemos que não é? Mas contrair Covid nos dias seguintes à sua chegada e para que depois possa ser rastreado e as pessoas que convivem consigo também serem rastreadas. Portanto, esse boletim, que é um boletim de rastreamento e de informação onde vai ficar em Portugal e como está, pode ser feito ao mesmo tempo em que faz a reserva da TAP online, também pode ser feito no decorrer da viagem, porque as assistentes de bordo distribuem-lhe esse formulário. Tem mesmo que o preencher. Muito boa noite, em linha aberta. Faz favor, última chamada. Olá, boa noite. Olá, minha senhora, como está? Passou bem? Bem, obrigado. Ótimo. Olha, eu vou para Portugal no dia 11 de dezembro, que calha um sábado, mas o nosso voo é à 00:05. Quando é que eu tenho que ir fazer o teste do PCR? Quinta à tarde. Quinta-feira à tarde? Sim. Pode fazer na quinta-feira à tarde, porque depois tem sábado e a senhora vai quando? Domingo? Não, vou na... Como é que se diz? Vai no sábado. Sim, à 00:05. Então dá. Que é o dia 11. Exatamente. Portanto, se fizer na quinta-feira à tarde, vai para o laboratório ao fim do dia e depois tem a sexta-feira, ainda tem o sábado e vai a tempo de receber o seu teste PCR, sem qualquer problema. Está bem, então. Obrigado. Se for de manhã, muito obrigado. atenção, se for de manhã, aí já é mais complicado, porque os testes vão ao meio-dia para o laboratório e os feitos à tarde vão para o laboratório ao fim do dia. Portanto, aí beneficia desse horário. Está certo? Está bem. Está bem? Tá, muito prazer em ouvi-la. Muito obrigado. Tchauzinho. Então, vamos fazer agora uma pequenina pausa, já regressamos a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Seja muito bem-vindo a esta área dos aniversários de natalícios, aniversários de 3 dos nossos telespectadores e um casamento. Portanto, hoje vamos ter 3 pessoas a apagar velinhas e uma celebração especial para um casal. Vamos ver quem são. Happy birthday to you, parabéns a você e desejamos as 1000 felicidades para o primeiro da noite. Será o Alberto Rodrigues, grande amigo, 69 anos de idade, bonita idade, hein? Menos um do que os 70. Parabéns. Também para o João Tavares, 59 anos, muitos parabéns, meu querido amigo, que passe um dia muito feliz. E também para esta linda menina com 2 anos de idade, a Ávore Ferreira, que também só tem 2 velinhas para apagar. Muitas felicidades, muitos parabéns, minha querida. E agora chegou a altura de nós irmos para o casal que cumpre um aniversário de casamento e vamos saber quem. Aqui está a Fátima e o Zé Gomes, grandes amigos, gente de Elizabeth, que se vê ali na altura do casamento, ele bastante mais magro e ela também, mas depois ali já vê este casal fantástico que nós temos o prazer de ter como telespectador, como colaboradores todos os dias a ver a nossa emissão. E, portanto, o Zé Gomes está ligado ao Rancho de Elizabeth. Muitos parabéns por este dia. São 35 anos de matrimónio. Portanto, é, de facto, uma data a assinalar para o Zé Gomes e para a esposa. E pronto, meus caros amigos, foi um prazer estar na sua companhia. Saiba que hoje não houve telenovela, porque ontem foi feriado em Portugal. Aliás, hoje foi feriado, dia 1 de dezembro, e dia da restauração. Portanto, a telenovela não existe hoje. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, desejo-lhe uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.